Fala, rede! Como é que você está? Tudo em paz? Eu sou o João Bernabor, publicitário, e este aqui é o podcast Uma Rede de Pessoas. E um podcast de um publicitário que adora descobrir sobre as pessoas, sobre as marcas, né? Todos nós somos marcas, mas atrás das marcas existem pessoas. Não poderia faltar aqui um patrocinador. Isso aqui eu vou pedir licença, na verdade, para o meu professor, né? Professor ali da literatura, que é o Washington Oliveto. Ele começa o podcast dele falando que um podcast de um publicitário não pode deixar de ter um patrocinador. E desse programa aqui é a Conceito Relíquia, que fez esse cenário com essas poltronas aqui maravilhosas. Você que clicou para assistir esse podcast já sabe quem é a entrevistada. E então não é mistério para você, porém, o que eu tenho que dizer é que na região do Vale do Aço, que é a região que nós estamos aqui agora, que envolve 4 cidades, porque tem Santana do Paraíso também, quando você perguntar para alguém, se você selecionar aí umas 10 pessoas e perguntar para essas 10 pessoas, fale para mim o nome de 3 arquitetos. 90% de chance que você vai ouvir o nome dessa entrevistada, que é a Laura Lage, que eu tenho a alegria de conversar aqui nessa retomada do podcast Uma Rede de Pessoas. Você está bem? Laura Lage. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Adorei, viu, gente, receber esse convite inusitado aí do Jober. Obrigada. Muito bom. Vamos conversar bastante aqui. E eu queria saber, Laura, assim, a nossa rede de pessoas na Bolsa Social são empresários. Uhum. É engraçado que durante um tempo no mercado, eu comecei a querer falar muito com publicitários também, porque a gente acaba falando a mesma língua, os mesmos gostos e tudo mais. Mas com a chegada da rede, eu percebi que o empresário ele começou a entender mais de propaganda, ele começou a fazer os próprios vídeos. E aí eu comecei a entender que eu estava educando era um empresário. Quem me procurava, às vezes, nem era o diretor de comunicação de uma determinada empresa, era o empresário. E quem é a sua rede de pessoas, assim, que está ao seu redor, que procura essa marca hoje, essa pessoa chamada Laura Lage? Eu falo que é muito engraçado, assim, as pessoas que são próximas mesmo de mim, né, assim, uma vez meu filho mais velho perguntou assim, mãe, me explica aí, quem são seus clientes? São seus amigos, os clientes amigos, amigos clientes? Na verdade, assim, acaba que a gente faz uma teia, constrói uma teia, né? Hoje, assim, a gente tem a questão do Instagram, lógico, que a gente consegue acessar aí muito além da geografia que a gente está aqui hoje, mas no início mesmo eram as próprias pessoas que eu convivia no meu meio social mesmo. Então, assim, eu acho que uma coisa foi linkando a outra, um indicando, e é isso, assim, as pessoas próximas mesmo. Sensacional. Nós estamos aqui nesse cenário que eu vou chamar de cenário conceito, e é uma palavra assim, muito comum no ambiente criativo. Né? Uhum. Assim, o que, da sua maneira livre, assim, o que é conceito, né, da sua forma de olhar, não só para a arquitetura, na verdade é que eu entendo que o arquiteto, eu sei que tem uma discussão nas universidades, né, que a arquitetura talvez não seja arte, a publicidade também não é arte, mas tudo passa por uma formatação de um conceito. Assim, o que é conceito para você? Na verdade, é um significado. Conceito é um significado. Então, a arquitetura, para mim, ela tem que ter um significado. Então, assim, seja ela residencial, comercial, mas o significado de você estar ali e aquele ambiente te passar aquele significado que você realmente pensou em projetar. Então, quando você entra aí no ambiente que você sente um acolhimento, que ele é cheio de significados, é porque o arquiteto ele se preocupou em transmitir aquilo para quem vai usar aquele ambiente. Então, o conceito é isso, o conceito é um significado. Quando criança, assim, você era que tipo de criança? Assim, você era aquela criança mais extrovertida? A inquieta. Inquieta? Inquieta. É mesmo? Inquieta, extrovertida, inquieta. De bater nos amiguinhos? Uhum. É mesmo? Imperativa, totalmente imperativa. Mas na sua família já tinha um flerte com alguém que era da arquitetura? Como é que foi essa introdução? Eu tenho um sonho de criança desde 8 anos de idade de ser arquiteta. É engraçado isso, né? Falar desde 8 anos? Desde 8 anos eu já falava que queria fazer arquitetura. Mas qual foi o start disso? Eu sempre desenhei, sempre gostei de arte. Então, assim, lá em casa, minha mãe gostava de arte.
sempre tive muita habilidade. Então, assim, eu queria fazer arquitetura, moda, mas a arquitetura é uma coisa que me instigava muito de criança. Então, eu sempre falei. Engraçado, né? Mas não tem, então, mas arquitetos na família. Não Você, tem. você é tipo, ó, abrir a porta, pessoal. Quem quiser, venha. Sou a primeira arquiteta Que da legal. família. Você falou que tem. A gente estava conversando nos bastidores, são quantos irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, que é engenheiro eletricista, e uma Aham. irmã mais nova, que é veterinária. E você é mãe? Tem 3 filhos. Mãe de 3 filhos. É. Muito bom. O Henrique, Eduardo e o Guilherme. E o desafio de ser hoje uma empreendedora com a marca igual você tem hoje na região do Vale do Aço, até mesmo Brasil, porque você deve ter clientes de outros pontos, né? Mas aqui a gente vê que concentra muito a força da sua marca. Essa divisão, né, de mãe, né, que você falou que seu filho já é médico, já um do seu mais velho, né? Médico já. Como é que esse desdobramento aí de uma profissional que tem que se sustentar uma marca, um trabalho, pessoas e também ali ser mãe? Eu acho que hoje, assim, a maioria das mulheres que trabalham e são mães, elas sentem mais ou menos o que eu sinto, né? Assim, é tudo ao mesmo tempo e agora, né? Eu falo que esse é meu dilema, assim, de todo. Então, a gente fica na balança, né? Hora muito trabalho, hora o filho. Então, você fica tentando fazer aquele equilíbrio o tempo todo. Mas sempre deu certo. Eu fui mãe muito nova, então eu aprendi a conciliar a maternidade com a minha vida profissional, que eu sempre quis muito. Então, a maternidade, para mim, ela está junto da minha vida profissional. Eles sentem, eles respiram. O meu filho mais novo falava que nunca queria fazer arquitetura, porque acho que ele traumatizei o menino, né? Então, ele foi fazer outra coisa completamente diferente. Por muitas reuniões, ele meu filho tem que fazer isso. Ele foi para a faculdade comigo, ele ia nos trabalhos, eu levava ele junto. Entendido. Muito bom. E no colégio? No colégio você era péssima aluna. Sério? A do fundão. Você era do fundão? Você era Tomei 2 bombas. Você tomou 2? Olha pra você ver. É sério, olha que legal isso. Assim, não fazendo uma apologia à repetição de ano, mas geralmente quando você vê uma pessoa de destaque, você tem uma projeção de, essa pessoa sempre foi a nerd, por exemplo. Gente, mas é muito engraçado. Eu estudei no São Francisco, né? Então, a vida toda, e nunca gostei de estudar no São Francisco, porque eu sempre quis sair, porque eu sempre fui a aluna que era mandada para fora de sala, que não conseguia ficar dentro de sala, mas eu fui diagnosticada com hiperatividade de criança. E naquela época, né, hoje eu tenho 46 anos, assim, a gente está falando aí de quase 40 anos atrás. Ninguém era diagnosticado com hiperatividade. Hoje é comum você ouvir o hoje TDAH, é comum. Então, como meu pai é médico, ele percebeu, então eu fui para Belo Horizonte, fiz um tratamento que não deu muito certo não, porque ele falou que eu fiquei dopada. Então, ele tirou toda a medicação e me colocou em muitas atividades para ver se aquela energia melhorava, porque era muita energia. Então, assim, foi... Esporte, você fala? Atividade de esporte? Eu fiz natação competitiva, então eu treinava muitas horas por dia. Então, assim, que é na época da UZIPA, né? Então, eu treinava... Assim, você foi atleta da UZIPA? Fui atleta, treinava de madrugada, tinha a gente chegava da Kombi. Que legal! Para a escola. Então, era muito aquilo, aquela natação, aquilo ali me ajudou muito nessa questão aí de ajudar com aquela energia que era demais. Você chegou nesse tempo, esbarrar com o Fernando, a Delaroli, eu o Átila? nadei com o Guilherme Delaroli, com o Gustavo. Eu sou um pouquinho mais velha que a Flávia, né? Sim. Então, eu era dessa equipe da natação competitiva. Então, eu ia para Brasileiro. Muito então, bom. eu ia... Só que, assim, era aquela turminha ali da natação. Não, a UZIPA, ela é muito importante para mim também. Eu fiz basquete. Eu fui cestinho UZIPA. E me despertou, assim, a relação. Eu fiz judô primeiro. Foi bom para essa relação de luta, né? E depois eu já fui pro basquete, que eu sempre fui alto. E com o basquete, assim, eu levo... Hoje eu encontrei um dia desses um cara na academia, ele tava com uma roupa de basquete. Eu falei assim, cara, você treina basquete? Ele treina. Você vai descobrir no mercado o que é passar a bola. Porque quando eu cheguei no mercado, eu comecei a ver como um jogo de basquete. É claro que o fato de eu ter tido experiência... Isso ajuda muito para a vida demais, toda. Demais. Assim, a competição, a questão de você ter uma turma, de você ter... e poder competir, lidar com a frustração, é uma coisa que ajudou muito, me ajudou muito, assim, para a pessoa que eu sou hoje, sabe? Assim, você deve ter notado isso, assim, no esporte. Acho que o esporte, ele é fundamental para isso. E você chegou ali naquela fase de 2º, 3º ano do colégio, você já tinha certeza desde os 8 anos que tinha a arquitetura, você não titubeou para, por exemplo, medicina, porque... Não, foi pior. Qual foi? Eu fui estudar em BH, fazer o 3º ano em BH, e minha irmã já estudava lá, e eu comecei a namorar o pai do meu filho mais velho, e ele falava assim, pra que você vai fazer arquitetura?
faz farmácia, seu pai tem laboratório. E aí eu fiquei, pra que eu vou fazer arquitetura? Eu vou fazer farmácia, meu pai tem laboratório. E vou ficar perto, né? Porque aí eu fui fazer farmácia em Valadares. Então, no meu vestibular, a gente tinha um vestibular do meio do ano e do final do ano. No meio do ano eu fiz arquitetura, chegou no final do ano eu fiz farmácia. Passei no vestibular em Valadares, fui fazer em Valadares. Fiz 2 anos. Você morou em Valadares? Eu morei lá também. Não, morei em Patinga, eu ia e voltava todo dia dirigindo. Eu fiz isso, só que aí chegou um momento que eu ia de Sprinter. Uhum. E aí chegou um momento que o cara começou a dormir na Sprinter. Assim, era à noite? Era à noite. A minha era de tarde, então eu podia ir dirigindo e voltando. Que isso. Mas aí a arquitetura, no caso, você pegou... Vai, e diga. Aí eu engravidei, né, do meu filho mais velho. Nesse meio tempo eu tava fazendo farmácia. Mas eu já queria voltar para Belo Horizonte para fazer cursinho. Então, mas aí eu engravidei, não teve jeito. Continuei estudando. E quando eu ganhei meu filho, eu tranquei o curso de farmácia e esperei o outro ano. Porque como era em Valadares, o curso era anual, era muito difícil você ir com o bebê, deixar e tudo. Então eu tranquei e voltei no ano seguinte para o curso de farmácia. No caso, você está falando de Univale, não é? Com aquele Campus Univale, 2, ali Campus depois 2, de São Pedro? Na saída de Valadares. Foi ali mesmo. E aí, quando eu voltei para o curso de farmácia, que o Henrique já estava com 1 aninho, abriu o curso de arquitetura do Unileste. Que era aquela propaganda assim, recém-nascido faz vestibular, não sei se você lembra disso. Não lembrei. Aí, que foi que eles lançaram o curso de arquitetura. Eu simplesmente abandonei o curso de farmácia e fiz o vestibular de novo e passei. Então, meu filho estava com 1 aninho quando eu passei no vestibular. E o legal que foi, a gente estava conversando um pouco antes também, saiu uma safra boa para representar essa arquitetura turma do Vale de do Aço. arquitetura, entrou muita gente que já trabalhava com arquitetura de uma forma mais informal, mexia com decoração, ou que era engenheiro. Então, teve muito aluno mais velho na nossa turma, assim. Eram alunos, assim, com a faixa etária de mais de 40, porque muita gente já estava no meio e resolveu que era do Vale do Aço e entrou na faculdade para poder formalizar aí. Então, muita gente, o Flávio era decorador, aí tinha o Joel também, que já trabalhava com arquitetura, mas não era arquiteto. Mas tinha eu lembro, tinha uma conversa do corpo docente também, falavam que era muito forte. O curso, ele foi montado pelos professores de Belo Horizonte, então vinha todo mundo de Belo Horizonte dar aula. Então, a gente pegou esse início aí essa formação do curso de arquitetura do Unileste, que foi um curso muito caro aí para o Unileste, porque eles bancavam os professores com doutorado, mestrado, que vinham de Belo Horizonte, pagavam hotel, estadia, então foi um curso muito caro. A gente tinha computador dentro da sala de aula, foi um curso muito bem montado e a gente pegou essa fase muito boa do curso de arquitetura do Unileste. Então foi assim, foi realmente uma formação muito gostosa. E foi assim, eu lembro quando eu me deparei com História da Arte, eu estudei Publicidade e Propaganda, aí depois eu fiz pós em Rádio e TV, mas eu lembro quando eu estudei História da Arte, porque a publicidade, de certa forma, é um curso que sim, você sai com muito conhecimento técnico, que era formato de anúncio de revista, formato de anúncio de jornal, um pouco de cinema para você entender os quadros, os ângulos, fotografia. Mas quando eu tive História da Arte, já no primeiro período, aquela professora, ela espancou a minha mente quando eu vi, por exemplo, Salvador Dalí, quando eu vi Gaudí, que é um arquiteto. Eu falei assim, cara, e isso foi uma coisa determinante para conectar com tudo que eu iria fazer de publicidade. Eu já vinha da música, a música me ajudou muito também. Assim, nas horas completas da vida eu componho, então eu fui para alguns festivais. Mas a História da Arte foi assim, ela falou assim, se apaixone pelo que você vai fazer. Com você foi como, assim, quando você entrou, a simples atmosfera de ser arquitetura te tornou uma nerd, por exemplo? Ali você virou uma nerd? Virei uma nerd. Eu fiz iniciação científica, eu mudei, assim, toda a minha... tudo que... Eu tenho muita sorte que eu tenho hiperfoco para arquitetura. Então, assim, tudo que fala de arquitetura, eu tenho muita vontade de aprender, de entender. Então, é uma coisa que realmente me seduz. Eu virei outra pessoa depois que eu entrei para o curso de arquitetura. É muito engraçado isso, assim. Como que uma pessoa pode mudar tanto quando encontra algo que realmente tem prazer, né? Mas teve, assim, alguma matéria que te deu uma catálise ali, algum professor ou algum momento que você falou assim, cara, é isso. Teve esse... Não, eu acho que desde o início, desde o início, assim. Claro que tem professores que você se identifica. Eu tenho um professor que era o francês Augustin,
que eu fiz design, depois uma pós-graduação em design de interiores, porque eu gostava muito de design de interiores, era uma coisa que me seduzia. Porque quando você chega no final do curso de arquitetura, você pode escolher 4 modalidades, assim, para você fazer, que é interiores, urbanismo, paisagem e edifícios complexos. Eu fui para interiores, que por causa desse professor que eu adorava, que era um francês, e ele era muito sarcástico, ele é, né? E ele é uma pessoa muito... tem gente que ama e tem gente que odeia, então, mas eu amava, então, assim, a gente tinha aula de design de interiores com ele, e depois, na hora de fazer o trabalho final, eu escolhi ele para ser meu orientador. Então, assim, é uma pessoa que realmente me marcou e que me fez ir muito para essa área de design de interiores. Essas designações, por exemplo, igual eu conheci o Beto Nunes, que ele é do urbanismo. Então, porque quando a gente fala arquitetura, é abrangente mesmo. Demais, demais. E aí você tem essas designações, assim. E aí tem uma no mercado, eu acho que para nós, né, leigos, digamos assim, da arquitetura, só apaixonados, né, pelo belo, mas não compreendidos pela técnica. Existe aquela dúvida quando você vai falar, o cara é decorador, o arquiteto é decorador, todo decorador, entendeu? Tem essas questões. Tem gente que tem um certo preconceito também com a decoração, até próprio dentro da arquitetura, né? Tem que falar assim, não, eu sou arquiteto, não sou decorador. Eu, na verdade, eu falo que eu tenho zero preconceito assim, em relação a essa questão da arquitetura de interiores, porque eu acho que é muito mais difícil você projetar de dentro para fora que de fora para dentro. Porque quando você pensa no interior, você não faz uma arquitetura simplesmente só pela fachada, você faz ela de uma forma funcional. E eu gosto de pensar sempre um projeto de dentro para fora, porque aí eu penso no uso. Então, quando eu vou conversar com o cliente a respeito de um tamanho de uma casa, do que tem em cada ambiente, eu faço um questionário gigante, pergunto todos os detalhes, porque às vezes o que é grande para você não é para mim, o que é bom para você às vezes não é para mim. A arquitetura ela tem que ser personalizada, não tem jeito, porque as pessoas são diferentes. E quando você fala de interior e de funcionalidade, realmente um estudo sobre o comportamento da família na distribuição dos espaços. E qual é o momento, nessa hora do interior também, que entra essa preocupação, se vai ser essa poltrona? É tudo integrado na sua cabeça ou você faz as caixinhas e divide assim, agora é a hora disso aqui, como é que é? O que acontece? Quando um cliente me procura para fazer um projeto de arquitetura, né? Então, assim, eu tenho um lote e a gente vai começar do zero aquela construção, não é uma reforma. Primeira coisa que eu vou conversar com ele sobre tudo que passa na cabeça dele em relação ao que ele quer para a construção daquela casa, qual que é o sonho dele. Então, assim, desde questão estética, da funcionalidade, porque as pessoas, elas vivem de forma diferente. Então, você vive diferente de mim e assim vai, né? Então, eu vou perguntando tudo. A gente chama de programa, eu faço uma anamnese com o meu cliente. Como um médico faz. E aí vou perguntando, olha, seu quarto, qual o tamanho de cama que você quer? Você gosta de criado, não gosta? Você quer uma circulação em volta da cama? Banheiro, o que você quer? Então, vou conversando detalhes, mesmo sendo um projeto de arquitetura e não sendo de interiores. Por quê? Muito arquiteto, às vezes, não pergunta o detalhe e na hora que o cliente vai morar, ele fala assim, nossa, não cabe o que eu pensei. Aqui podia ter sido maior. Então, as pessoas elas ficam muito frustradas porque elas não imaginam o tamanho de cada ambiente e, às vezes, não é conversado e aquilo lá no final... Quando a casa está pronta, eles ficam frustrados. Então, a arquitetura, para mim, ela tem que ser projetada de dentro para fora. É a importância do briefing mesmo, né? Se você não fizer um bom briefing... Tem que ser um briefing, assim. Eu fico uma tarde conversando com o cliente só sobre o programa da casa. Vendo todos os detalhes e anotando tudo que eles querem. Muito bom. Hoje, o seu perfil, eu acho que estou pulando um pouco, mas a gente entrou nisso aqui. O seu perfil hoje de clientes é aquele cara já da segunda moradia? Ou como é que está o seu perfil hoje? Eu pego os dois, assim. É muito engraçado, porque logo quando eu formei, eu pegava muito o casal. Quando eu falo que arquitetura você pega muito do que você vive, porque eu pegava amigos mesmo, que estavam na primeira moradia, e a gente vai envelhecendo, aí vão chegando as segundas moradas aí mesmo, né, de quem já está fazendo a segunda casa. Mas eu pego gente que está construindo a primeira casa e a segunda, né? Então, varia, assim, meu público hoje é de 30 a 50 anos, vamos colocar assim. É mais ou menos o meu público. Marketing, assim, marca, melhor dizendo. Eu vejo que você é uma marca muito respeitada no mercado. Eu lembro que o meu primeiro contato, que eu estava te falando
com o seu nome foi numa campanha publicitária, que a gente precisava de alguns arquitetos. Eu vi que tinha uma força ali na mesa de reunião falando o seu nome, não tinha sua imagem, mas tinha um amigo de trabalho, que era amigo em comum de trabalho também. E aí fizemos aquela campanha com você. Depois eu fiquei mais atento ao ouvir do mercado também, né? Porque sabe quando você compra um carro, você não vê o carro na rua, aí você compra um carro, começa a ver o carro na rua porque você comprou o carro. Sempre sim. E aí eu vi, cara, em muitas outras rodas, que o seu nome era muito forte, assim. Aquilo que eu falei no começo do programa é justamente isso. Se você, pelo menos no ciclo hoje que eu estou dos empresários, quando eu pergunto de arquitetos, o seu nome sai nesses momentos, né? Outros nomes saem, claro, mas o seu nome está ali. E aí eu vejo também que os arquitetos, eles não aprendem necessariamente marketing na faculdade. Não. Eu queria saber como é que você fez, como é que você construiu a marca desse jeito. É claro que a gente pode atribuir isso ao tempo também, mas você construiu uma marca diferente, porque não é todo mundo dessa geração sua que conseguiu fazer o que você fez, né? Se você tem algo pensado, algo assim, se existe uma estratégia, se existiu, quando, por exemplo, agora existe, não tinha não, mas agora tem. Eu acho que eu sou muito perfeccionista. Então, assim, tudo que eu quero, por exemplo, eu sempre achei que eu não tinha só que fazer e ficar guardado. Eu sempre gostei de mostrar o que eu estava fazendo, assim. Mostrar não de uma forma vaidosa, não, mas mostrar para as pessoas porque o trabalho de arquitetura, ele é para ser mostrado. Então, assim, participei de mostras, quando tinha revista, né, que é aquela época ainda da revista, o impresso, eu ainda participava, mas tudo com muito cuidado, assim. Tanto, por exemplo, para fazer foto, que era o Pedro que tirava, eu sempre fazia produção das casas. O cliente chegava, às vezes estava aquela bagunça de brinquedo. Que é um excelente fotógrafo, inclusive, né? Então tinha essa preocupação sua também. Então, desde sempre eu tive muito cuidado com os meus trabalhos, assim. Na hora de mostrar aquele cuidado, porque eu sou muito exigente comigo. E eu gosto de fazer sempre o melhor. E a minha noção estética, ela é acima da média. Porque eu mexo com arquitetura e eu gosto das coisas bem feitas. Tanto na minha casa, quanto no meu escritório. É sempre assim. Às vezes eu sofro muito com isso, sabe? Assim, Então, isso foi construído dessa forma, com essa minha noção estética e de fazer tudo para ser mostrado, né? Então, assim, todos os projetos que eu fazia, depois eu voltava lá e fotografava. Então, eu fui fazendo esse portfólio aí um pouco maior, que é muito difícil, muito trabalhoso de fazer. A maioria dos arquitetos não dão conta de fazer. Hoje, com o 3D, as coisas melhoraram, ficaram mais fáceis. Sim. Mas eu ainda gosto de voltar lá na casa do meu cliente e fazer aquela foto. Eu vi arquitetos, inclusive, eles ficando assim, famosos pelo 3D. Sim. Às vezes nem era o projeto. Agora, já a estratégia não funciona mais. Mas quando surgiu aquele 3D muito realista, eu vi assim, pessoas se destacando. Porque, ao mesmo tempo, elas não mostravam projetos reais, mas elas mostravam a habilidade da composição. Aquilo, de alguma forma, seduzia. Como era... Isso. Né? Captura de clientes, assim, existe já uma preocupação, você falou que você tem uma preocupação grande com o detalhe, que é outra coisa, assim, que a internet, ela acabou trazendo uma velocidade da comunicação muito forte. E tem horas que, eu sei que é um clichê, mas o feito é melhor do que o perfeito e tal. Concordo. Isso, você conseguiu se abrir um pouco para isso, eu vou falar de captura de clientes, mas como você falou que é perfeccionista, posso chamar assim, você conseguiu se abrir para essa velocidade da internet e falar assim, olha, nem tudo vai ser postada ou postado com tanta perfeição de luz como agora vai ser com celular, que dá para fazer com iPhone. Você conseguiu? Muita coisa eu faço nos stories, assim, mas as fotos ainda para o site, para aquele material, ainda são feitas com o fotógrafo. Outro dia eu estava na discussão se eu mantinha as fotos feitas depois ou só os 3Ds, que são muito realistas. Mas eu como arquiteta, eu acho ainda que é legal mostrar a diferença do 3D para a obra executada. Porque é isso, as pessoas querem um real, não querem só aquele 3D. É a mesma coisa do filtro do Instagram. Sim, total. Então, as pessoas têm que saber realmente o que elas estão comprando, né? Ela vai ter aquele projeto em 3D e a obra executada. É a diferença do filtro para a pessoa real, né? Então, é muito isso. Eu acho que as coisas são muito ágeis. Eu sou uma pessoa extremamente rápida para tudo. Então, assim, se eu estou acompanhando ou não,
às vezes eu estou muito, mas aí eu canso, dou um tempo para mim também, porque a gente é humano, não tem jeito, né? Mas é tentar levar. Melhor feito que perfeito, concordo. E a captura do cliente? Você tem hoje um processo, assim, vamos supor, o cliente procura hoje, ele chega ali pelo Instagram, ou ele chega hoje mais pelo seu WhatsApp? 70% pelo Instagram. Uhum. E acho Aí que você manda para algum lugar? Normalmente eu faço a captação e começo a conversar, mando para minha secretária para fazer conversa, começar o início de uma conversa e depois vou conversando pessoalmente para poder fazer um orçamento. Se eu te abordar hoje lá no Instagram, é você que está lá ou já é uma pessoa atendendo? As duas pessoas, uma pessoa e eu. Sim, porque também tem o seu cuidado ali, né? Normalmente não tem obrigação de responder, mas eu olho, entendeu? Às vezes a pessoa responde, às vezes o que eu nem responderia. Mas aí ficou como se fosse eu estivesse respondendo também, tá? A gente tem essas coisas. Aí você trabalha, por exemplo, com um tipo de agendamento, aí a pessoa entra em contato, vamos agendar, é assim que funciona? A gente começa uma conversa pelo WhatsApp, dependendo da... Eu não gosto de simplesmente mandar o orçamento para a pessoa pelo WhatsApp. Eu acho que tem que ter uma conversa. Sim. Porque senão vai se perder aquele orçamento, a pessoa não vai entender o trabalho. E aí eu gosto de marcar sempre uma conversa. No marketing, de um tempo para cá, surgiu a consulta. A mesma consulta do médico, até mesmo o advogado já faz isso. Eu cobro uma consulta. Ah, você tem uma consulta também. Porque, querendo ou não, para fazer orçamento, todo dia alguém quer conversar com você para saber o que pode fazer. Então existe um produto de entrada que é essa consulta para a pessoa, para você ouvir e aí você partir com o plano. Quando o cliente ele não quer nem essa consulta, a maioria nem fecha. A gente manda o orçamento, mas a gente sabe que a chance... A consulta é excelente, cara. Ela é excelente, porque você filtra o cliente ali também, é muito bom. Então, assim, a gente até manda orçamento sem consulta, mas a chance de fechar é 10%. Sim. A gente já sabe isso. Saquei. Não, mas tem que ser, cara. No marketing também é assim. Eu lembro que eu gastava muito tempo com reunião, mas assim, era semana, você tinha 4 reuniões e aí você tinha aquela taxa de conversão para fechar. Eu sei que no marketing, quando você fecha um projeto, o projeto por si já garante muitas coisas, né? Mas, cara, aquilo te tira uma energia, te arranca um tempo, você solta uma ideia e ali a pessoa já pode aproveitar. Então a consulta, ela dá esse crivo. Ela te dá essa, né? Pelo menos você fica mais tranquilo em relação a isso, você está pagando só a hora. Totalmente. Precificação, outra coisa que eu vejo porque assim, ó, o que é legal? Você já tem realmente, a sua mente ela é veloz assim, pela conversa, você já está amadurecida de marca no mercado, você já tem sua carteira de clientes, tudo mais. Mas o arquiteto, ele tem um pouco também da galera da comunicação no começo, que tem dificuldade de precificação. Tipo, quanto realmente custa um projeto, aquele medo de cobrar, aquele medo de colocar. Como é que foi para você esse avanço para chegar aí? Isso é muito engraçado, assim, porque eu falo que a gente ainda aprende. Não tem jeito. Falar que eu sei tudo, mentira, João. Assim, eu ainda aprendo e todos os dias. Então, assim, o projeto, ele depende não só de mim, mas do meu cliente. Então, hoje, eu coloco mecanismos que me ajudam a não ter prejuízo com aquele projeto. Então, por exemplo, eu precifico, calculo mais ou menos o número de horas que eu gasto e coloco o número de modificações dentro do meu projeto. Passou daquilo, a gente cobra um aditivo lá no escritório. É como se você tivesse uma tabela. Você tem uma tabela... Então, um projeto de arquitetura, metro quadrado. É metro quadrado, só que o meu metro quadrado, ele vai ser baseado com retrabalho por exemplo, de 3 projetos, né, 3 estudos. E aí, passou daquilo, já começa a dar prejuízo. Porque antigamente eu não colocava isso. E aí, às vezes, eu fazia mais modificação do que... Aí o projeto começava a me dar prejuízo e eu não podia falar com o meu cliente que eu já não podia fazer mais. E com quanto tempo você pegou assim, foi com experiência com arquitetos, às vezes, de outros lugares? Não, como é que foi? Meu cliente... Foi na dor mesmo? Foi na dor. Muitas coisas foram na dor. Eu lembro que uma vez eu fiz um projeto, por exemplo, eu sempre recebi antes, assinei o contrato, começava a trabalhar. Eu fui uma vez numa cidade em Resplendor, um cliente conhecido, ele não assinou o contrato e eu fui até a cidade, fiz um anteprojeto e tal. Eu lembro que foram 4 horas de viagem para ir, 4 para voltar. Ele não me pagou o projeto. Apresentei o primeiro estudo, ele falou que não gostou. Eu falei, olha, tudo bem, não gostou, mas a gente tem que acertar também a entrada do projeto. Não, só vou acertar se eu gostar. Eu falei, mas não foi isso que nós combinamos. Então, também não vou fazer. Aí, deixei.
não quis fazer, ele falou, então também não vou pagar. Tá bom. Que isso. E hoje você tem uma relação com o escritório de advocacia para te garantir, porque... Hoje, sim, meu contrato ele foi feito, né, por um escritório de advocacia, sim, então, assim, eu não começo projeto sem assinatura do contrato. sim. Então, assim, tanto para o meu cliente quanto para mim, porque a arquitetura é um trabalho subjetivo. A pessoa também não sabe o que ela vai contratar, então ela também tem que ter garantia, né? Eu acho que é dos dois lados. Negociação, você passa, eu imagino assim, ó, principalmente atendendo bastante empresário. O empresário, ele é um cara que ele gosta, o que ele gosta de fazer é negociar. Sim. Né? E você passa por isso mesmo tendo essa marca Laura Lage que você Quem construiu? não passa, né? Eu falo que o mineiro é chorão de nascença, não tem jeito, assim, impressionante. E como é que é a sua flexibilidade? Existe uma linha de raciocínio? Porque... pequena flexibilidade, não é muita, não. Meu preço, ele não é... não é um produto, é um trabalho, então, assim, eu tenho que ter prazer de trabalhar, e tem que ter uma margem boa, assim, para poder fazer um bom trabalho. Porque se a pessoa te espreme demais, você não fica nem confortável para trabalhar. Sim. Então, assim, a gente tem que estar bem, a relação com o meu cliente, ela tem que ser boa. Minha com ele e dele comigo. Então, assim, tem que fluir dos dois lados, senão é melhor nem começar. Você, assim, nas suas negociações, se considera uma boa negociadora? Você sente que você negocia bem? Eu negocio... Dentro, talvez, do propósito do seu trabalho de entrega com aquilo que o cliente... Eu, às vezes, por exemplo, eu negocio bem na entrada, mas, às vezes, por exemplo, um retrabalho eu acabo não cobrando, dependendo da minha relação com o cliente. Sim, sim. Eu acabo fazendo mais depois do que logo do que no início. O que eu sinto, assim, de negociação, principalmente quando você trabalha com recorrência. Eu acho que a arquitetura... Você tem a recorrência, né? Tipo assim, o cara tem uma casa na fazenda, ele vai também um apartamento, ele acaba tendo essa recorrência. O cliente que é fiel, você acaba fazendo mais por ele. Mas o que eu vejo é que tem aquele negociador que ele quer sangrar o tempo inteiro. E esses caras, eu acho que eles sofrem muito, sabe por quê? Porque eles tomam uma fama no mercado de negociador que é inevitável as pessoas falarem assim, cara, então se ele fica sangrando o tempo inteiro, eu vou chegar, vou jogar lá no alto o tempo inteiro para ele também, porque aí nós vamos chegar no senso dele. Essas pessoas, parece que o trabalho não flui direito, é impressionante, em todas as áreas, assim, se é comigo, é na marcenaria na hora que contrata, no empreiteiro na hora que contrata, todo mundo sai reclamando depois, e aí para a pessoa fica péssimo. Sim, completamente. E fica ruim para ela, e num mercado igual o Vale do Aço, leva a fama, né? Leva a fama. As pessoas falam, não tem jeito, né? Vendas, voltando um pouquinho para vendas, você já pensou, ou você já está naquela fase de entender que você tem que ter um vendedor do seu trabalho, ou ainda tem essa relação bem, vem até a mim mesmo, aqui é meu nome, é um produto de um ticket alto, então é por isso que funciona assim. Hoje meu trabalho, assim, hoje eu tenho 2 escritórios. Eu tenho Laura Lage, que é arquitetura residencial, e o Cirkel, que é arquitetura comercial, e eu tenho uma sócia. Laura Lage, as pessoas querem o meu projeto, elas querem um atendimento personalizado. Então, eu separei por isso. Dentro do Cirkel, que é uma arquitetura comercial, que é uma arquitetura que é mais rápida, ela tem que ser mais dinâmica, porque normalmente o empresário ele quer resultado, ele não quer pagar um aluguel, ou quer realmente... Aí, sim, eu consigo fazer uma entrega mais rápida, porque não é só eu que vou trabalhar o tempo todo, né? Assim, então, eu tenho uma equipe, uma sócia, que ali eu consigo responder com mais rapidez. O escritório de arquitetura residencial é mais personalizado e o projeto ele é mais tranquilo, assim, porque envolve mais conversa, envolve aquela coisa assim, quando eu falo tranquilo, de tempo, né? Assim, de dedicação, é exclusiva. Então, eu saio com o meu cliente para escolher revestimento, para tudo. É mais íntimo, talvez. É mais íntimo. No final, eu viro amiga, não tem jeito. Entendi. Quantas pessoas hoje envolvem o seu redor nesse ambiente de trabalho? Assim? Hoje, na equipe, a gente tem 12 pessoas. 12 pessoas. Aí você fala de Cirkel dos 2 escritórios. Bacana. Produtividade. Conversando desse jeito, eu imagino que você também seja produtiva, né? Porque, assim, você vê na linguagem, você é bem descolada, né? Você está falando aqui, já está... isso é interessante. E você tem um sistema de produtividade, principalmente numa profissão que requer também inspiração. Eu acho que, pelo menos, eu falo assim, o publicitário, ele tem que ter o ócio criativo, mas o ócio não é o atoísmo. O ócio cara, eu preciso consumir informação. Dia desse, um cara entrou em contato comigo, ele queria me contratar full time. Eu falei assim, cara,
eu não vou full time no sentido de ser quase um CLT seu. Por quê? Um dos pontos positivos de trabalhar comigo são as referências que eu tenho no mercado. Então, isso me ajuda muito e eu também gosto dessa relação. Você conversa com um arquiteto, você conversa com um cara de uma construtora. Como que é a sua relação de se tornar alguém produtiva, entregar os prazos, porque arquitetura e principalmente construção ali tem sempre, atrasou, não atrasou. Como que funciona para você essa cobrança de produtividade e também de ser criativa ao mesmo tempo? Eu preciso ser organizada, né? Assim, a primeira coisa é me organizar. Eu me organizo a equipe e organizo também todo o meu trabalho aí de entrega. Então, hoje, eu consigo fazer uma boa entrega, em todos os sentidos, assim, né? Do tempo certo para poder... Eu falo que sempre, assim, vai ter um atraso? Eu preciso comunicar ao meu cliente primeiro, para poder eles programar. Olha, tive um atraso, eu achei que eu fosse gastar X tempo e esse projeto me consumiu um pouquinho mais, então eu vou te entregar tal data. Então, primeira coisa é o diálogo aberto com o meu cliente que eu preciso ter. Segunda coisa, assim, eu trabalho melhor de manhã, eu não sou ninguém à noite. Passou de 8 horas da noite, eu sou uma velha de 90 anos. Eu acordo muito cedo e durmo cedo. Que hora que você acorda, mais ou menos? Eu acordo 5 horas da manhã. Bom demais. Então, assim, gosto de acordar cedo, é a hora que eu consigo produzir melhor. Então, mas aí, como é que é seu ritual? Você acorda, já faz um café e vou para academia. Tá, você já vai direto para academia? Vou para academia. Primeira coisa, academia. Aí são todos os dias. Porque eu preciso acelerar para me desacelerar, né? Então, acho que é isso. E você treina, o seu treinamento é musculação? É musculação. Tá. Só, porque hoje eu não consigo fazer mais nada. E personal para te motivar? É. Ajuda também, né? Porque não, 5 da manhã, cara... não, mas não vou treinar às 5, não. Tá, 6 horas você já tá na academia. Normalmente sim. Aí, o que acontece? Depois disso, de manhã, é a hora que eu consigo pegar os projetos que eu tenho que fazer, ou corrigir, alguma coisa nesse sentido. E aí, a gente tem um programa no escritório que tem, que coordena tudo, que eu consigo olhar. Tipo um Trello, sim. É tipo um Trello, mas é voltado para arquitetura. E a gente vê todos os prazos na hora que entra, né? Desde que entra até a hora que sai, como que está aquilo ali e com que arquiteto que está, entendeu? Então, assim, tem que ter essa organização, senão a gente não consegue. Então você tem um papel de gestora também, assim, todo o processo criativo, ele sempre passa pela sua mão? Passa. Tudo? Passa, passa. Do Laura Lage, sim. Circo, às vezes, alguns não. É porque aí a confiança mesmo da marca da Circle ali, junto com a sua sócia, no caso. Exatamente. Mas aí, quando você... Como é que é são quantos arquitetos com você que você falou na Laura Lage? São 6. E aí, como que é essa relação de gerenciar pessoas, assim, sabe? Eles conseguem... É uma escola, Laura Lage, que a pessoa entra e já começa a entender que tem uma linha de raciocínio aqui? Acaba que tem, porque assim, meu jeito de projetar, cada um tem um jeito de projetar, né? Então, assim, o jeito de trabalhar, o jeito de... Então, é muito legal, assim, você ver gente que passou por mim lá no escritório, que foi estagiário, foi arquiteto, e que tem uma linha parecida com a minha. Acaba que tem mesmo, porque, querendo ou não, aprende, a pessoa fica lá 4, 5 anos comigo, e ela aprende a trabalhar, chega lá recém-formado e aprende a trabalhar comigo. Eu fico até orgulhosa, assim, eu acho que a gente tem que ter muito agradecimento por tudo que passa na nossa vida. E assim, hoje eu tento segurar o arquiteto comigo mais tempo, quero ter menos gente na equipe, eu estou caminhando para isso. Deixar mais enxuto. Teve uma época que eu queria ter mais, hoje eu quero ter menos. Muito engraçado isso, assim, porque eu quero ter qualidade, não só volume, sabe? Eu acho que isso aí é o que tem mais me deixado mais tranquila e saber que eu vou fazer um trabalho melhor. E tem uma volta no mercado, que depois que veio essa relação de estouro da rede, pandemia e tudo mais, a gente viu muitos profissionais crescendo com esse volume do digital. O que eu tenho sentido, principalmente para vendas de ticket alto, assim, um relacionamento, assim, eu acho que fechar esse volume ou reduzir volume e ter um ticket que você consiga pagar todas as suas contas e viver a vida que você quer viver com aquele negócio, faz muito mais sentido também. Muito mais, eu fico pensando assim, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo, porque eu sempre fui muito ansiosa, elétrica, querendo fazer muita coisa, mas hoje eu tenho
eu quero ficar mais com a minha família, assim, mais com meus filhos, ter mais tempo para isso. Então, assim, o tempo que eu sempre ficava trabalhando muito, assim, até levava trabalho para casa todos os dias. Hoje eu não faço isso mais, assim, eu tento limitar e tentar ficar realmente um tempo de qualidade com os meus filhos, assim, porque é a época que eles estão adolescentes e eu quero dar mais atenção nessa época que eles estão hoje. E para a relação de performance sua, você também entrou em alguma linha de alimentação, assim, eu como de tudo, Sou chatíssima para comer, como pouco. Chatíssima de não gostar de muitos alimentos não, ou de realmente criou uma dieta para você? É uma dieta que eu sigo, que é o que, por exemplo, 2 anos atrás eu tive uma gastrite e fui ver, eu estava com o estômago todo esbranquiçado, parecia uma certa intolerância a glúten. Só que eu fiz os exames e não deu intolerância, mas eu cortei o glúten e parei de passar mal. Então, assim, hoje eu não como glúten. Entendi. Então, assim, é difícil de comer? Não, não é. Para mim é tranquilo. Então, assim, como de vez em quando, aí eu passo mal. Então, você não é doceira, você não... Eu como chocolate, 70%, mais nada, assim, como pouco. E diversão, Sou uma gambazinha, como muito ovo. Come muito ovo? Com certeza, né? Vai dar um resultado aí positivo. E diversão, assim, qual que é a sua ideia? Mais viajar, restaurante, como é que é a sua... Viajar. Eu falo que quem é arquiteto adora viajar, né, assim. Então, é feira, é viagem mesmo de turismo para outros lugares, porque, querendo ou não, é nessa hora que a gente muda um pouquinho, né, dá um clique aí na questão da criatividade, eu acho que você vê outras culturas, vê coisas, porque quando eu viajo eu acabo reparando muito a arquitetura, então a gente sai um pouquinho da nossa arquitetura e vivencia outras arquiteturas, que eu acho que são muito, né, assim, crescem muito o nosso Completamente, nosso o repertório, olhar. né? Eu tenho até um meme de como é que arquiteta, você já viu, tem um vídeo na internet, Instagram e tudo mais, como arquiteta passa as férias. Aí, tipo, se ela tá na Europa, tem uma escada, ela tá lá com o celular, assim. Aí ela vê uma arquitetura, tipo assim, ela não para de trabalhar, né? Porque ela tá absorvendo, aquele momento é o ócio criativo dela. É só arquitetura, a gente tem um olhar para arquitetura. E eu falo que eu acabo viciando meus filhos nisso também, assim, eu fico morrendo de dó, porque eles ficam exigentes, né? Porque às vezes eles reparam coisas que não deveriam reparar quando eles estão com 14 anos com essa idade. Mas aí não tem jeito, você acaba... Porque eu falo demais. Aí a gente fez um combinado assim no ano novo, qual que era o defeito que eles viam, que cada um via no outro, que a gente tinha que melhorar em 2024. Mãe, você tem que julgar menos. Eu falei, mas eu julgo? Mãe, tudo você critica. Porque eu sou uma pessoa muito crítica. Entendido. Não são as pessoas, eu critico tudo. Critico, gente, olha que vocês repararam aquilo ali. Não gostei por isso. Poderia melhorar, melhorar. Rede social, você falou que está lá no Instagram, mas quais redes para o trabalho da arquitetura você utiliza hoje, assim? Tem Instagram, se você utiliza o YouTube, quais são as redes que você está presente? Eu acabo tendo alguns blogs que eu assino, que aí que são voltados para a arquitetura, que você vê projetos que já colocam que eles já, né, já alimentam ali, que acaba que fica mais voltado para a arquitetura mesmo. Então, é muito nessa linha aí. Mas o Pinterest ele acaba sendo um consumo seu mesmo, né? Porque talvez no interior, eu tenho até um professor de marketing que ele tem uma relação muito forte com o Pinterest, mas ele em relação a anúncios, funciona mais São Paulo e tudo mais. Eu alimento o meu também, então assim, acaba que querendo ou não... Então, mas de lá não deve vir muito cliente não, vem mais do Instagram, né? Mais do Instagram. O Pinterest você utiliza mais para o seu repertório ali, para referencial, e acaba que os meus e também para as pessoas terem da minha arquitetura também, que eu vou fazendo, né, alimentando o meu Pinterest. E o WhatsApp, ele fica mais ali para o relacionamento com o cliente, porque naquela jornada que você me disse Instagram, vezes atendimento seu, vezes atendimento da sua secretária ali, e aí deve enviar já para um WhatsApp e depois, no processo de relacionamento, você está ali com o seu cliente no WhatsApp. O WhatsApp hoje, fecha a venda mesmo? Fecha. Hoje eu não consigo responder o WhatsApp o tempo inteiro, porque é insano, assim. Eu brinco com o meu cliente, assim, depois que a pessoa me contrata, eu falo assim, gente, se eu não responder, me liga. Se for urgente, pelo amor de Deus, me liga, porque às vezes ficou no limbo. Porque se virou de hoje para amanhã e eu não te respondi, tá lá atrás, eu não olho. E tem outra, assim, sabe, você está falando aqui, a minha reflexão foi para onde? Naturalmente a gente faz assim,
Ah, mas podia colocar um bot lá. Só que o seu atendimento, eu vejo um pouco como o meu também. Às vezes um bot, ele vai gerar uma frieza num relacionamento. Você colocar um bot no seu WhatsApp, Não. claro que existem as mensagens, né? Ó, espere um momento, as mensagens automáticas. Espere um momento, posso não estar agora, ok. São as mensagens automáticas. Mas ainda mais com a chegada da inteligência artificial hoje, tem algumas soluções. Eu posso até falar um pouco mais na frente. Mas assim, é difícil também você colocar, vou colocar um robô aqui para conversar com o seu cliente. Para você não é viável dessa Não, forma. o cliente ele quer conversar comigo, não é com o robô. Eu, por exemplo, se alguém falar assim, você vai conversar com o robô, eu falei, pelo amor de Deus, já desligo na hora. Porque eu quero resolver. Sim. Então, assim, lá no escritório, a gente tem um grupo de WhatsApp, por exemplo, se você me contrata, a gente faz um grupo que eu coloco um arquiteto responsável, a secretária eu. Legal. Então, se eu não respondo, normalmente o arquiteto ele vai responder. Então, assim, então, às vezes o cliente ele me manda, eu não respondo rápido, mas eu respondo, assim, todos os dias. Mas aí ele vai e manda no grupo, então ele já respondeu. Então, por isso que eu falo, porque eu não volto nas mensagens anteriores, porque às vezes ele já resolveu no grupo. Entendido. Então, não precisa de eu ficar voltando. Essa é a parte boa do time também, né? Exatamente, exatamente. Na rede social, você desenvolveu hoje uma linha editorial, por exemplo, assim, como a gente tem a revista hoje, né? Essa revista tem caderno, notícias, turismo, aí a gente pode segmentar isso, arquitetura, né? Interiores, comercial, enfim, você desenvolveu algum tipo, ou então até mesmo o que está muito em alta, que é o lifestyle, né? Você fala, poxa, tem que colocar um pouquinho da Laura aqui também, não pode ser só comercial e tal. Você tem uma linha de raciocínio definida, ou você vai no orgânico mesmo, os projetos estão acontecendo, eu vou produzindo conteúdo aqui, se tiver que fazer um vídeo eu faço, se eu vou fazer uma live eu faço. Normalmente eu coloco os projetos que eu estou produzindo. Então a gente faz postagens diárias, né, lá no escritório, e nos stories eu coloco projetos que estão ficando prontos, que eu vou em obra, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes faço uma enquetezinha, alguma coisa para fomentar um pouco ali, né, o que as pessoas me pedem. Mas normalmente é o que eu estou fazendo, que aí eu acho que fica uma coisa mais verdadeira, né? Sim. E aí não fica aquela coisa forçada demais. Então até mesmo a relação das postagens, hoje é você não colocou ninguém lá dentro para fazer você Tem uma pessoa que faz, a gente faz um planejamento. Legal. E aí nesse planejamento a gente já faz, é mensal, então a gente já, aqui são os projetos do mês, nós vamos postar isso. Então é mais ou menos isso. Bom, você considera que você passa muito tempo, assim, consumo na rede social, você olha assim para o seu estilo de vida e fala assim, cara, eu acho que eu passo muito tempo aqui, você considera isso? WhatsApp é o dia inteiro respondendo mensagem, assim, Instagram até que nem tanto, mas o WhatsApp, eu vou te falar que, assim, se meu dia tem 24 horas, eu durmo 6, 7, eu tô 18 horas no telefone. E aí, como é que você faz? Teve algum momento que você falou assim, cara, eu preciso descansar um pouco disso, esse negócio não tá... porque assim, eu respondo... Já teve cansaço mental por causa de rede social? Ano passado eu tive um pouco, fiquei um pouco assim com birra do meu telefone, eu acho que foi por isso, assim, muito cansaço. Mas assim, eu respondo a equipe, eu respondo fornecedor, eu respondo cliente, eu respondo, né, assim, tem várias pessoas ali que eu tenho que responder por conta de um projeto. Então, às vezes, realmente é humanamente possível, eu brinco. Eu não respondo, às vezes é porque não dá tempo, não é porque eu não quero. Mas você faz algum detox, assim, cara, eu vou... Não dá. Faço não. Não dá. É difícil. Eu cheguei a fazer, naquele finalzinho de ano, eu cheguei a fazer um... Eu me propus, mentira. Ano passado eu falei que só ia pegar o telefone depois da academia, porque às vezes vinha uma bomba, assim, de obra. Já é um detox, Porque aí pelo menos o dia começa melhor, né? Aí eu vou para academia, volto mais bem-humorado, não vi nenhum problema, né? Então, mais ou menos isso. Inteligência artificial, a internet, assim, tá bombardeada por esse assunto. Eu fiquei impressionado, ainda estou impressionado com o ChatGPT, assim, o quanto que ele... Muito legal, né? Nossa, cara, é impressionante, assim. Eu tenho um treinamento que é um treinamento de copy, que basicamente é para você desenvolver textos com objetivos naturalmente persuasivos. E aí, cara, eu comecei a usar o ChatGPT. Não, você tem que ver meu filho usando o ChatGPT. Fiquei impressionada, assim. Eduardo, faz para mim um texto assim, aqui, mãe. Ficou parecendo assim. Falei, gente, não precisa mais ninguém escrever pra gente, não. É impressionante. E assim, eu coloquei um texto lá, até pedi para um método de escrita, que a gente chama de AIDA. Eu falei assim, olha, escreve um texto sobre isso, de uma professora que fala isso.
eu quero que você escreva no método AIDA. Eu utilizei mais para e-mail marketing. Eu fiquei assim, cara, 2 horas de trabalho, não preciso mais disso, até mesmo para ensinar. O que eu tenho que ensinar hoje é muito mais o que a gente chama de prompt, né, que é o comando que você faz para o chat, para você ter o texto. Mas na arquitetura, eu comecei a fazer umas pesquisas e eu vi também que os projetos, assim, os 3Ds, né, a ideia, o virtual, tem muita coisa chegando. E como que você, arquiteta, está olhando para isso? Assim? Eu falo que eu amo tecnologia. Então, assim, eu gosto... Outro dia eu estava vendo... falo que iPad é Deixa eu falar nisso, meu iPad, eu nem sei onde que eu pus. Então, eu tenho o iPad lá. O iPad meu é o mais... é o último, né? Outro dia eu vi um enorme, gigante, o arquiteto lá mostrando o projeto, já arriscando lá no projeto. Falei, gente, eu quero esse. Então, assim, eu vou querer sempre estar acompanhando e ter isso dentro do meu escritório. Eu brinco que eu vou trabalhar aí até 90 anos fácil, tendo só os novinhos perto de mim, aí para poder ter isso, porque a gente não, para poder ter e ver se pega um pouquinho disso, sabe? Mas você acredita que vai existir um grau facilitador, assim, do cliente final, alguma hora? Hoje já tem, tem clientes que ele já vai no Google, chega lá com aqueles projetos meio Ctrl+C, Ctrl+V. Então, isso aí vai ter, com certeza. Mas assim, vamos ver até que ponto que isso vai personalizar. Não chega na decoração, mas vai ajudar muito, assim. Vai ter muita gente de curioso que vai ter isso. Eu faço essas reflexões, assim, porque... assim, até que ponto, porque ela realmente é poderosa, mas tem assim, tudo bem, é muito louco, porque a inteligência artificial, ela também tem a inteligência do espaço, ela consegue também mapear a sua inteligência para saber, ela pode criar o projeto Laura Lage. Então a gente está nessa fase de tentar entender, mas eu não vejo, eu vejo assim, que são plataformas que elas potencializam assim, aquilo, porque tem um olhar, tem um código ainda único, que Deus, né, o Criador, fez para você conduzir tantas casas e tantas pessoas. Talvez esse código ele não vai ser mais daquele formato, mas virá ali a inteligência para potencializar o seu código. Né? Eu acho que vai ser. Vamos ver como é que vai ser, né? A gente vai estar aqui para ver, se Deus quiser. Como é que é a sua relação com a espiritualidade? Assim, você acredita em Deus? Acredito em Deus, sou de uma família católica, mas eu assim, pratico muito pouco. Devia ter mais. Mas você tem, assim, momentos de oração, assim... Só na hora do aperto, Ju. É mesmo? Você tem que recorrer ao pai na hora do aperto, né? A minha mãe falou assim, minha filha, você tem que rezar mais. Eu falei, ainda bem que eu tenho você. Que ela reza pra mim. Mas aí você ia à igreja de nova e depois chegou um tempo nem primeiro comunhão eu fiz, porque era no horário da natação. É mesmo? É mesmo. Não, mas você sente, assim, você sente que tem a existência da soberania de Deus. Eu acredito muito em Deus, assim, acho que a gente tem essa força maior e sou grata, né, por tudo que eu tenho e sei que é por Ele. Mas quando você fala que somente no aperto, assim, significa que no seu pensamento... Não, mas eu agradeço muito também. Você fala assim, você pensa assim, não, mas tá me faltando um pouquinho mais, você sente isso? Ou quando você fala assim, não, só na hora do aperto, você sente que poderia ser um pouco mais? Você sente isso? Eu acho que eu podia ter colocado até uma das coisas que eu me cobro, até para ter dado mais um pouco de cultura religiosa para os meus filhos, que também tem pouquíssimas, mas acaba que é o jeito que a vida vai passando e a gente não prioriza. Sim. Reta final, a gente tem esse hábito, às vezes, de conversar com alguém, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está começando agora? Mas entendendo que essa audiência são empresários, e o empresário ele tem uma relação natural com o arquiteto, assim, qual é assim, a orientação que você dá para aquele empresário que está naquela etapa de busca da arquitetura na vida dele? Assim, Eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que se identificar com o profissional que ele vai contratar, né? Assim, tem que ter empatia, empatia com o profissional, gostar do trabalho dele, pegar as referências mesmo de quem já trabalhou para saber se a pessoa... Eu falo que hoje muito, quando você vai fazer um trabalho, né, principalmente pessoal, né, se for para uma casa, a pessoa ela tem que ter essa identificação.
Acho que é a primeira coisa, vai fluir muito melhor. Lógico que é procurar um profissional que seja competente, isso aí é o básico. Você já chegou onde é que você queria chegar e como Não. que você se vê daqui a 5 anos? Quais são as pretensões da Laura Lage, marca Laura Lage, pessoa, arquiteta? Eu quero fazer muito mais, Uhum. assim, eu falo que eu acho que eu tenho muito para aprender, né? Quero fazer muito mais, quero continuar trabalhando com arquitetura, porque é uma coisa que eu amo. E aprender realmente, trabalhar com coisas novas, com produtos, e estar sempre à frente um pouquinho, né, buscando o melhor aí para os meus clientes. Mas as suas metas, elas acabam sendo metas também, por exemplo, cara, eu queria que a minha empresa faturasse X, ou o lugar que você pretende chegar é mais um lugar do que talvez um número? Como é que funciona assim, esses estímulos de metas para você? O número, na verdade, eu falo assim, eu quero ter uma qualidade de vida boa que a arquitetura me proporcione, né? Então, assim, e eu sou uma pessoa exigente, então eu gosto de viver bem, assim, poder viajar, poder morar bem, tudo. Então, eu quero que a arquitetura me proporcione isso. E fazer sempre o melhor para meus clientes. Então, assim, o dinheiro ele vai ser consequência. E trabalhar da melhor forma. Muito bom. Você tem uma dica de um livro para passar? É muito engraçado, assim, não é livro de literatura, mas é um livro que mudou muito a minha vida, é um livro que chama Mentes Inquietas. Mentes Inquietas. Mas é sobre hiperatividade. Assim, o start te ajudou naquela fase? Porque foi novo, foi bem novinha. Já foi adulta que eu li esse livro, mas eu só percebi o que foi a hiperatividade na minha vida depois que eu virei adulta. E ele te ajudou, assim, numa relação de organização do seu pensamento? Sim, eu virei outra pessoa. Interessante. Eu tenho uma dica de um livro, que é esse aqui, ó. É o Sobre Propaganda, do David Ogilvy. Sabe o que é legal desse livro? Que é o seguinte, esse cara, ele tá ali na década de 80, esse cara foi tipo, o dinossauro mesmo de publicidade ali na Europa. E quando eu leio esse cara, eu falo assim, que é isso? Assim, como é que o saber é um negócio que tem uma eternidade. E ele fala muito sobre a construção do time, de como lidar com os clientes. Ele não fala só da relação da criatividade da propaganda. E por mais que chegue aí rede social, chega aí inteligência artificial, você vê que tem uma condução humana. Então é um cara que ali em 1999 já faleceu, mas que quando eu comecei a ler, é um livro atual. Eu até subestimei, assim, eu li porque tem um grupo de copywriters, né, que fala, lê esse livro. Vou ler, né? Aí eu subestimei um pouco, cara, o David Ogilvy, ok, tenho todo respeito ao Nizam Guanais, tenho todo respeito ao Washington Oliveto, e aí eu tive um pouco assim, mas o marketing mudou. Mas o que esse cara ensina é muito atual, e o que o Nizam também ensina é muito atual, então assim, é um livro que também é para empresário, não é só para o publicitário. E para deixar um agradecimento aqui da sua vinda, eu tenho uma parceria sensacional com esses caras aqui. O Ronaldo e a Karine, eles se conhecem. Eu já conheço, adoro as coisas deles. Isso, a KR Love Bakery. Eles estão ali no Cidade Nobre e aí eles te mandaram esse presente aqui. Que lindo, muito obrigada. Sensacional. Eu gosto demais de sentar lá no ambiente deles. Tomar um assim. cafezinho com croissant. Isso, o croissant deles de pistache tá aqui, ó. Nossa, muito bom. Os meninos vão adorar. Isso aí. Quero te agradecer. Obrigada, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Feliz demais de bater esse papo. Acredito que eu aprendi também aqui, porque tem uma relação de marca que a gente vê que é muito relação de condição de vida. Como que a pessoa está olhando para a vida e mesmo tendo, né, uma turbulência de demandas, talvez seja a condução da vida que faz o sucesso da pessoa, não só ser tão técnico ou tão estratégico, porque a competência, naturalmente, por você estar onde você está, ou a pessoa está onde deve estar, ela tem que ter, né? Sim. Então, eu te agradeço aqui por esse papo. Acho que enriqueceu muito a audiência e a rede de pessoas. Todo mundo, e você principalmente. Avante. E você, muito obrigado por ficar até esse momento, destinar esse tempo. Tenho certeza que você ficou bastante curioso aí, ou curiosa, com as experiências da Laura. É felicidade tamanha aqui compartilhar esse conteúdo com você. E aguarde que outros episódios deste podcast Uma Rede de Pessoas virão. Aquela paz e avante.